Bom dia! Bom dia a todos! Hoje, nessa sexta-feira de chuva, do dia 15 de maio, nós estamos reunidos para mais um Café com o Evangelho. Sejam bem-vindos! Muito bom dia! Oi, Mônica, Val, Bianca. Mônica, você fez aniversário ontem, eu vi. Parabéns, querida. Deus te abençoe muito. Foi seu Jaide. Bom dia, Kátia. Oi, Ná. Bom dia. Olá. Bom dia. Bom dia. Deixa eu ajeitar. Hoje eu coloquei um fone no ouvido, porque onde eu tô aqui o barulho da chuva tá muito grande, muito forte. E aí podia atrapalhar. O meu tá servindo como fundo musical. Eu acho que não tá atrapalhando, não, né? Não consigo nem saber se o que eu escuto é daí ou daqui, mas eu acho que não. Porque aqui tá O meu vendo som bem. tá bom. Fiquei Tá. preocupada porque aqui assim, né? Choveu, a internet cai. Choveu bastante durante a noite toda, né? Mas graças a Deus, tá, pelo menos até agora, tô com o sinal completinho. Que bom. Eu também dei uma verificada antes, sempre vejo antes, mas de vez em quando ela apronta com a gente, né? Eu nunca vou esquecer o rapazinho que falou que são os obsessores tecnológicos. Sim, eu também. Eu assisti esse dia e agora sempre que eu vejo assim, eu falo, não, então peraí, deixa eu orar por eles para a internet voltar. Foi muito bom, o obsessor tecnológico foi muito bom. Não lembro Pois quem é. falou, não sei se foi o Thiago, não lembro quem falou, mas eu Não, assisti. foi alguém que estava assistindo. Eu acho que era Gabriel o nome Ah, do sim, isso amigo. mesmo, foi um comentário, isso mesmo. Como você está, Valéria, nessa manhã? Tô bem, graças a Deus. Eu tô tendo muita dificuldade para acordar cedo, porque eu adotei duas gatinhas, né? E eu tenho renite, eu sei que eu tenho, eu sou teimosa, sabe? Eu gosto de ficar muito perto, eu agarro, eu beijo. E eu tô tendo que tomar antialérgico. Esse período de adaptação para mim é meio complicado. E o antialérgico, assim, me derruba, sabe? Talvez você não tenha percebido, mas eu quase todo dia eu entro atrasada no café com o Evangelho, de manhã. Mas eu costumo acordar com boa disposição, sabe? Eu não tenho muito problema assim. Eu prefiro não acordar tão cedo porque eu funciono mais depois das 11. Eu sou aquela pessoa que depois do almoço está todo mundo cansado, eu estou no maior pique, sabe? Mas não tenho problema. Já tenho o hábito de acordar cedo, meu filho vai cedo para a escola, então eu quando tenho um compromisso, por exemplo, hoje, né? Eu sabia que eu tinha que às 7 horas estar aqui ligadinha. A princípio, eu botei meu despertador para 6h30, mas acordei às 6. Então, já levantei, já vi minhas gatinhas, já catei cocô, já limpei caixinha, né? E para já ficar bem, sabe? 7 horas já está mais no pique. Eu não tenho problema, não. Normalmente eu acordo bem-humorada, acordo bem. Eu não sou aquela pessoa que já levanta sorrindo, não, sabe? Eu preciso de um tempo para acordar. Outro dia eu vi um post espírita de humor, dizendo que o café vai entrando e a alma vai voltando pro corpo, sabe? Porque eu acordo meio fora de órbita, então eu preciso acordar um pouco antes, porque senão eu tô ficando até com a cara assim fechada. Minha mãe, até quando assistiu a live que a Alice participou no final, ela falou assim: nossa, mas sua filha tá igual a você. Acorda com uma cara emburrada, demora a sorrir. Não, eu já acordo no pique. Eu gosto muito de música, né? Eu, assim, escuto música o tempo todo. E é muito engraçado que logo assim que eu acordo, todos os dias vem logo uma música na minha mente, sabe? Uma música que eu Olha, gosto. E eu já deixo me envolver, sabe? Mesmo não ouvindo a música tá aqui, né, na minha mente, eu já começo
naquela sintonia e já levanto, já começo a fazer as coisas, sabe? Sou bem assim. Eu preferiria não acordar tão cedo, mas já que as obrigações me fazem que eu acorde, então já acordo bem. Que bom, que bom. Bom dia a todos que foram chegando aí, enquanto a gente descontraía, começava a conversar. E agora que a gente já tem uns 5 minutinhos, a gente já pode iniciar nosso estudo. Eu vou fazer hoje a prece inicial, e a Valéria vai ficar com a final. Nós estamos hoje no capítulo 10º, nas instruções dos espíritos, a gente vai ler os itens 14 e 15, que trata do perdão das ofensas. Então, vamos fazer a nossa prece para começar o nosso dia bem e a nossa leitura com boas companhias. Bom dia! Bom dia, Jesus! Bom dia, nossos mentores, nossos amigos, companheiros espirituais que se achegam nesse momento para conosco estar, para participar, aprender e nos intuir nessas leituras matinais. Bom dia! Que a nossa prece, o nosso estudo, o nosso pensamento unido possa se juntar de tal forma a realmente servir de auxílio à espiritualidade no trabalho realizado com tanto carinho, com tanto amor em volta do nosso planeta. Que essa chuvinha que hoje aqui, né, eu não sei como está nos lugares onde a minha fala está alcançando, mas aqui, que essa chuvinha, ela possa alegrar o solo, as plantas, que possa nos fazer também lavar os pensamentos negativos, lavar os sentimentos, que a gente consiga cada dia mais se ver limpo de todas as impurezas, de todas as sombras, de tudo aquilo que ainda faz tão mal a nós mesmos. Que a nossa leitura seja leve e seja rica em tudo aquilo que nós necessitamos. E que a gente continue juntos, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Então, tua palavra, Começa? Vamos lá. Pode. Vamos lá. Bom, o meu evangelho é esse aqui, né? É o mesmo autor da Dorinha, só que é edição diferente, então às vezes tem algumas diferenças de palavras, mas o sentido é o mesmo. Bom, nós estamos nas instruções dos espíritos, né? Perdão das ofensas, item 14. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis um desses ensinos de Jesus que devem tocar a nossa inteligência e falar mais alto ao coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus ensinou a seus discípulos, e encontrarei sempre o mesmo pensamento. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarai, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce para te apagar as faltas? Prestai atenção, pois, a essa resposta de Jesus. E, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor
vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará que vos assenteis à sua direita. Posso fazer Continua? uma pausa aí? Com certeza. Como que a gente ainda precisa dessa compensação, né? A gente precisa desse estímulo. Infelizmente, a gente ainda não sabe o bem pelo bem. A gente ainda é convencido a fazer aquilo para ter uma consequência boa. Não porque essa consequência vai vir de qualquer forma, porque o bem atrai o bem. Mas olha, faça isso para que o Senhor vos perdoe, para que Ele vos eleve. Então, assim, é quase que você tentando convencer uma criança, né? Se você arrumar a sua cama, se você obedecer a mamãe, você vai ter sobremesa, né? E que situação a gente ainda se encontra de inferioridade, né? Para precisar pensar na consequência ou ter medo de uma consequência ruim e ser esse medo que nos vai tolir agora um mau comportamento. Mas faz parte, porque enquanto a criança não percebe que precisa ter a sua responsabilidade em arrumar a cama, que é preciso obedecer os pais, que é melhor para ela que faça assim. Então, enquanto ela não sabe isso com naturalidade, a gente tenta convencer, às vezes, barganhando, né? Se comer tudo, vai ter sobremesa, né? Não é o ideal. O ideal é que ela saiba que ela precisa comer tudo. Mas algumas vezes recorre a tudo para um filho comer um prato de comida, né? Como que é difícil às vezes. E então, a gente ainda está nesse nível, né? Dessa condição, como a Geisa colocou aí, de ser condicional. Infelizmente, né? Eu ia falar sobre isso, que a Geisa colocou, e é justamente o que eu estava pensando. Eu acho que nós ainda temos comportamentos, né? Ainda nos relacionamos, de um modo geral, com as pessoas, com as coisas, né? Com as situações, baseado em condições. A gente ainda não consegue fazer algo, agir por agir, né? Pensando só no bem que a gente pode estar fazendo. A gente sempre tem uma concepção de algo em troca, nem que seja com relação a Deus, né? A gente pensa de fazer o bem para colocar nosso tijolinho na nossa evolução, né? Ainda existe essa condição realmente. A gente ainda está muito imaturo, eu acho, espiritualmente, para entender que a gente deve, né, fazer as coisas, que a gente deve proceder sem realmente esperar nada em troca. Mas isso é um processo evolutivo, né? Exato. Eu acho que é prática. E se a gente já tivesse maturidade para isso, possivelmente a gente não estaria mais aqui, né? Exatamente. E quando criança quando aquele ser, né, que ainda na infância ele reluta para comer, quando que ele começa a fazer isso sem que precise ser barganhado, né, sem que precise ser convencido? Alguns adultos até hoje relutam, não comem determinadas coisas, não gosto de legume, eu não como isso, eu não como aquilo, mas outros não, outros tomam a consciência, ou até por estudar, né? Quem vai estudar nutrição e percebe e tem o conhecimento do quanto que aquilo se transforma beneficamente dentro do corpo, e aí acaba procurando uma alimentação saudável, porque percebe que no corpo aquilo resulta em alguma coisa que traz um bem-estar, né? E aí, com o conhecimento e com o amadurecimento, você não faz isso tão condicionado, você faz isso com mais naturalidade, você faz isso porque você escolhe fazer isso, porque você nem vislumbra a possibilidade de fazer diferente, né? E aí, quem sabe, com o conhecimento, com o amadurecimento, né, que a gente vai conseguindo, isso vai se tornar natural. A Geisa colocou aí, só para eu não me perder, que depois eu me perco com os comentários que ficam subindo. Depois também. Ainda não interiorizamos o fazer ao outro aquilo que queremos que nos façam. É um processo evolutivo de cada um. Tudo tem um tempo para cada espírito. É exatamente isso que a gente está falando. É isso aí. Exatamente. Seguimos? Pode seguir, meu bem.
Ide, meus amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós e prossegue com amor na tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que vos perdoem. Se os seus atos vos prejudicarem pessoalmente, tendes um motivo a mais para serdes indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não tereis nenhum merecimento em desculpar os erros dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Ou seja, eu acho que quanto maior for a ofensa, maior deve ser o perdão, né? Eu lembro que quando eu fiz, acho que na semana passada, o nosso evangelho, que o tema foi Amai os vossos inimigos, né? Eu me lembrei um pouco disso aqui, porque não tem mérito a gente amar os amigos, né? Claro que é bom amar os amigos, mas o mérito maior é de acordo com a dificuldade. Então, quanto maior for a ofensa, maior tem que ser a nossa capacidade de perdoar. Né? E acho que a gente ainda está... E quando eu fico pensando assim, ontem, quando eu estava dando uma lidinha, né, estudando um pouquinho, por que é tão difícil, né, perdoar? Por que ainda é tão difícil perdoar com todo o conhecimento que a gente tem, com toda a certeza que a gente tem de que o benefício é nosso e tudo, e por que ainda é tão difícil? E eu acho que é porque nós ainda estamos carregando muito o orgulho, a vaidade, né? Que são coisas que são, na verdade, construídas. Eu estava pensando, eu li uma frase do padre Fábio de Mello, que ele dizia que para vivermos o Evangelho, nós temos que nos desconstruir. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, né? E precisamos mesmo, porque, na verdade, por exemplo, uma criança ela não nasce com orgulho, com a vaidade, isso vai sendo construído, né? E quando a gente estuda o Evangelho, a gente se depara com como o nosso comportamento vai de encontro àquilo que Jesus nos ensinou, né? A prática que nós devemos usar para sermos mais felizes, né? Para realmente vivenciarmos esse bem-estar. E aí a gente precisa realmente se desconstruir. Desconstruir dá trabalho, né? Eu mal comparo, assim, faço uma analogia. Quando você vai numa costureira e leva uma roupa para ela consertar, às vezes é mais caro do que fazer uma roupa, né? O conserto é mais caro do que fazer uma roupa. Então, desconstruir tudo aquilo que nós fomos construindo ao longo da nossa vida dá trabalho, mas é o caminho, senão a gente não vai. A gente vai ler, vai estudar e não vai vivenciar realmente o Evangelho, né? Então, eu acho que a gente ainda precisa se desconstruir nessas questões do orgulho, da vaidade, para que seja mais fácil, né? Para que seja mais verdadeiro o nosso perdão. Eu viajei muito, mas pensei em não. Eu só vou fazer uma colocação dentro do que você falou, que você disse que a criança ela não nasce com orgulho nem com a vaidade. Na verdade, a gente sabe que a criança nada mais é do que um espírito milenar, sim, que não foi criado no momento da concepção e que traz, sim, as suas imperfeições, né? Traz ali as suas sombras, inclusive traços, né, tendências de orgulho, de vaidade ou de qualquer que sejam os seus vícios ainda. Só que a criança ainda está num momento em que aquele espírito ele não está completamente consciente da sua encarnação. E é por isso que a gente diz que na criança é mais fácil, vamos dizer assim, a gente moldar, a gente ensinar, a gente levar conhecimentos para que no momento ali do final da adolescência, no início da fase adulta, quando aquele espírito realmente estiver conscientemente naquele corpinho, aí ele se depare com tudo aquilo que ele aprendeu até ali e com a sua bagagem espiritual. E que a nossa responsabilidade nessa criação desse espírito, né, até essa fase, ela é enorme. Porque dependendo da bagagem moral que a gente colocar, esse espírito ele vai se ver ali numa dubiedade. Por que é tão confusa, né? Essa fase do final da adolescência, do início da fase adulta?
em que a gente fica perdido, não sabe se ainda é adolescente, se já é adulto, o que a gente vai fazer, quem a gente se depara ali com uma grande confusão de sentimentos e de situações, porque a gente recebeu uma bagagem nova dos nossos pais ou daqueles que nos criaram, da sociedade, do contexto que a gente estava, e de repente a gente trouxe também lá na caixinha preta, como a Geisa coloca, que a Geisa tá nossa falando. bagagem espiritual. Então esse conflito é que vai fazer o espírito ali se decidir para que lado ele quer tomar, né? Então, ali ele vai ter que se reconstruir e se desconstruir daquela bagagem lá da caixinha preta, que pode não ser tão legal. Então, é uma coisa constante, né? O que a gente está aqui hoje, com certeza, já é diferente do que é o que a gente estava aqui ontem, né? E essas colocações todas aí são muito pertinentes. A colega colocou sobre a dificuldade que ela tem de encarar um irmão que ela percebe um equívoco, né? Ou nota um comportamento que não condiz com a lei de amor, justiça e caridade, e tenta se lembrar de que ele também é um filho de Deus. Olha, que bom. Eu sei que ainda é difícil, mas se a gente já consegue ter essa consciência de, poxa, eu não posso desejar o mal para essa pessoa, eu não posso pensar qualquer coisa ruim em relação a ele, por mais que ele esteja parecendo estar equivocado, eu não posso, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Já é um começo, né? Não quer dizer que a gente leu isso, é assim, então a partir de agora eu vou sentir assim. Não, mas há um esforço, é por isso que se chama reforma íntima, e a reforma dá trabalho, né? Que na hora que a gente pega o martelo e taca na parede, a bagunça que faz, a poeira que sobe, dá muito trabalho. Mas se a gente não der a primeira marretada, a gente não sai do lugar, fica só planejando, né? Um dia eu vou mudar esse cômodo aqui dentro de mim, um dia eu vou pintar essa parede aqui dentro da minha consciência. E se não tacar logo a lata de tinta e fizer a bagunça, a gente não começa. Verdade. Eu sempre dou um exemplo, né, de um barquinho com remo, né? Um lado é o pensamento, o outro lado é a ação. Se a gente ficar só virando o ladinho do pensamento, o barco vai fazer o quê? Ele vai girar em torno de si mesmo, ele não sai do lugar. E se a gente também agir sem pensar, ele também não sai do lugar. Então a gente tem que pensar e agir para poder seguir em frente, né? Exatamente. Bom, podemos? Você quer ler? Sua voz está falhando para mim. Pode, a sua também está falhando para mim um pouquinho. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Depois, se alguém puder dar um feedback aí de quem é que está falhando. Ó, a Alessandra, antes de eu começar a ler, colocou assim: quando vemos alguém que não amamos fazendo algo errado, se não conseguimos ainda perdoar, que pelo menos possamos não desejar o mal para ele, já é um grande passo. Exato, mas isso é porque a gente já deu uma martelada na nossa parede lá. Né? A gente ainda não construiu uma parede nova, né? Não conseguiu ainda amar. Mas se a gente já percebeu que aquela parede não estava legal, né, dentro da gente, e martelou, acho que é a internet da Valéria, ó. Todo mundo aí comentando. Obrigada pelo pedido. Eu estou te ouvindo bem agora. Então, vamos embora. Vou ler, então. Vamos lá. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Já que vos dizeis espíritas, sede-o. Olha que até ardeu a orelha aqui, né? Esquecei o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, portanto, que eles sejam desprovidos de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, em Bordeaux, não sei como é que pronuncia, 1862. Então, assim, que frase forte, né? No final. Feliz daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Isso é lindo demais, né? E que seja pra gente um lembrete diário, né? Na hora da gente botar a cabecinha no travesseiro
que a gente possa pensar, né, se naquele dia a gente emitiu algum pensamento nocivo a algum irmão, se essa frase cabe para a gente ou não, porque a nossa consciência é onde está escrita a lei de Deus, né, segundo a gente já está sabendo. Então, é nela que a gente tem que se basear, porque sempre apita, né? Sempre que a gente desvia dessa rota aí que ele está dizendo, quem se enveredou por esse caminho não tem que se afastar, a própria consciência da gente, ela apita, né? E tanto é que o travesseiro é aquele onde a gente, quando põe a cabeça ali, se a gente não tiver no caminho, a gente dificilmente consegue dormir quando a nossa consciência está apitando. Quer falar? Eu acho que a nossa consciência, ela vai nos levar à paz ou à turbulência de acordo com as nossas ações, né? Se as nossas ações forem voltadas mais para o bem, a gente vai deitar e vai ter paz, né? E se a gente, de repente, não foi tão bonzinho, tão favorável, né? Se a gente cometeu algum deslize, a nossa consciência vai nos levar à turbulência. A gente não vai dormir bem, a gente vai ficar com aquilo martelando. E um pouquinho mais acima, né, quando fala da questão dos espíritos, eu acho que vem naquela parte de quanto mais conhecimento a gente tem, maior é a nossa responsabilidade. Né? E a partir do momento, e eu trago isso também até para a questão do autoconhecimento, né? Quanto mais, por que às vezes as pessoas mascaram um pouco alguns comportamentos que elas sabem que têm, né? Mas que sabem que não são muito legais? Porque a partir do momento que a gente toma consciência daquilo que a gente faz que não é tão correto, a gente é responsável por mudar. Não dá mais para ficar carregando aquilo, né, sabendo que não é legal. E é igual, eu acho que é o espiritismo. O que é o espiritismo? É estudo, é prática. Então, se nós temos conhecimento, por exemplo, do que a gente está estudando hoje, não dá para amanhã eu não perdoar, né? Eu fingir que não estudei isso hoje. Eu posso até fazer isso, porque isso não está ligado aos olhos dos homens, mas sim aos olhos de Deus, né? E a Ele eu não vou enganar, né? Eu já tenho consciência de que é assim que eu devo proceder, então eu tenho que ter a responsabilidade de proceder assim. Né? Então, eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, maior a nossa responsabilidade, né, para transformar, como a Geisa disse, aquilo que a gente carrega na nossa caixinha preta, abrir isso realmente e trabalhar essas questões. Né? Não dá mais para fingir que a gente não sabe que é assim que tem que proceder. Exatamente, exatamente. Tem gente que fala assim, eu não tenho sangue de barata. Gente, então quer dizer que a barata tá melhor do que eu, né? Porque se a barata aguenta a fúria e permanece ali, né, na dela, ela tá melhor do que eu. E a gente menospreza as baratas, né? Eu não tenho sangue de barata. Poxa, então, parabéns pra barata que consegue... Tá mais evoluída. A barata tá mais evoluída. Exato. A gente fala muito que Jesus é nosso modelo e guia, mas a gente coloca Jesus muito distante de nós, muito. Sim. Quantas vezes a gente escuta assim, não, gente, olha, né, não me leve a mal, mas eu não sou Jesus, né? Eu não consigo. Gente, se ele é o nosso modelo e guia, como é que a gente vai fazer um bolo, pegar uma receita e começar a mudar? Tem gente que faz isso, sabia? Pega uma receita lá e fala assim, eu não tenho farinha de rosca, não, vou botar fubá. Será que dá certo? Vamos lá, bota fubá. Aí pediu para botar margarina sem sal, eu só tenho com sal. Vou botar com sal mesmo, vamos ver como é que dá. Que receita é essa? Que modelo é esse? Né? Se é um modelo, é um modelo. E se ele veio aqui e diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, é esse o caminho, a verdade e a vida. Não adianta a gente ficar se colocando distante e se colocando em empecilho, porque isso é apenas preguiça, falta de vontade da gente. Tentando reinventar a roda, né? Tentando reinventar a roda. É falta de vontade da gente. Não quer dizer, como eu falei, que a gente vai ler isso aqui hoje e agora ótimo, agora eu deito no travesseiro e toda noite não tenho nada contra ninguém. Não. Mas agora eu tenho a responsabilidade de saber que isso não é o correto, que isso não é o modelo. E se eu estou insistindo nisso,
eu estou indo contra o modelo que eu disse que é meu modelo, verdade, caminho e vida. Então, a minha palavra, ela tem que estar de acordo com a minha ação. Se eu estou percebendo, de acordo com o que eu estou estudando, com o que eu estou conhecendo, que a minha conduta ela está equivocada, opa, se eu continuar, a responsabilidade é toda minha. E maior ainda, né? Com certeza. Quer que eu continue? Posso continuar, vou lá. Eu leio o item 15 aí um pouquinho, aí você termina o último parágrafo dele. Pode ser? Tá ótimo. Pode ser. Vamos lá. Item 15, agora pelo Paulo, apóstolo, em Lyon, em 1861. 15. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Nossa, só essa frase aí já faz a gente parar para pensar, né? Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio, né? Porque a gente às vezes só vê o erro do outro e não sabe que ligação que a gente tem com aquele irmão para que haja essa desavença, né? E a gente não se responsabiliza quando a gente aponta o outro como inimigo. Sim. Vamos lá. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? É a velha história do que quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Não, como eu já falei aqui, não é que Deus vai chegar e apontar pra gente, você não perdoou seu irmão, então eu não te perdoo. Mas que a nossa própria consciência vai agir com a mesma severidade conosco, né? Nos trazendo a culpa, o remorso, à medida que a gente for mais intolerante com os nossos desafetos. Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. O nunca é tempo demais, né? É longe demais. Quem sabe, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Quem sabe se, nessa luta que começa com uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes vós quem desferiu o primeiro golpe. Se não vos escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar excessivamente suscetível. Essa, porém, é mais uma razão para serdes indulgentes e para não vos tornar desmerecedores da censura que lhe lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes que degenerasse em querela grave o que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpado. Admitamos, finalmente, que nada tendes a reprovar na vossa conduta. Mesmo assim, mostrai-vos clemente, pois maior será o vosso mérito. Mas, infelizmente, dentro da nossa imperfeição, a maioria das vezes que a gente faz com sinceridade esse olhar, a gente percebe que a gente tem parcela de culpa, sim. E, além disso, a gente não consegue perceber, né, por conta do véu do esquecimento, o que é que está lá atrás, né, no nosso passado. O que nos liga a essas criaturas, né? A gente reclama muito do Brasil. Ai, esse Brasil, não é possível que isso aqui é a terra do Evangelho, onde já se viu. Mas a gente acha que foi mandado para cá porque erraram o endereço? A cegonha, sem querer, quebrou, rasgou o saquinho, quebrou o bico e a gente caiu aqui por acaso? A gente tem a razão de estar aqui, né? Existe alguma afinidade do nosso espírito com as tendências da nossa pátria. Então, nada é por acaso.
E eu comentei esses dias lá, já vou deixar você falar, Valéria. Estou vendo você assim, doido pra falar e eu não calo a boca. Eu vi esses dias o filme do Divaldo, eu até comentei na quarta-feira, né, lá no Suave Caminho, que o rapaz pergunta para o Divaldo com muita rispidez, né? Ah, Divaldo, cadê o seu Deus? Onde é que ele está? E foi meio assim, áspero, rígido, né, com o Divaldo. E aí ele fala assim: Deus está naquele que me testa, está em tudo aquilo que me faz evoluir, né? E às vezes a gente está condenando o outro, está se sentindo enraivecido, quando na verdade o outro, mesmo na sua dificuldade, no seu comportamento ainda equivocado, ele está ali como um instrumento que a espiritualidade nos permite para testar em nós também as nossas sombras, né? Que se ele me incomoda, se ele me enraivece, é porque eu também estou doente. Verdade. Não, eu só queria, que eu me lembrei, né, que não sei se foi ontem ou anteontem, que no Café do Evangelho a gente estava falando sobre isso, e quando fala aqui que às vezes, na verdade, a ação do outro, na verdade, é uma reação a uma atitude nossa, e que às vezes a gente não percebe, porque aquela questão de que a gente enxerga o cisco, né, no olho do outro, mas não enxerga a trave nos nossos olhos. Então, às vezes, a gente comete algumas ações e que agridem o outro e que ofendem o outro de alguma forma, mas eu não tive a intenção. Eu posso até não ter tido a intenção, mas se o outro se sentiu ofendido, será que realmente, né, eu não o ofendi? Será que realmente eu não tive uma ação que possa ter magoado, né? Mas a gente não enxerga isso. Então, às vezes, aquilo que o outro nos faz e que a gente dá uma... Eu escrevi aqui como a supervalorização da ofensa, às vezes foi o resultado de algo que eu já fiz, né? Pode ter sido no passado dessa existência, ou no passado de uma outra existência, ou não, ou até agora, né? E eu só não percebi. E sem contar que se a gente não perdoa, ontem eu, quando estava buscando algumas informações e tudo, eu assisti uma palestrinha que eu nem conhecia, acho que é de uma série do Divaldo, que é Encontro com o Divaldo, e era Psicologia do Perdão. Então me chamou a atenção, né, por ser a Psicologia do Perdão, e ele faz uma analogia fantástica, né, sobre essa questão do perdão na visão da psicologia moderna e na visão da teologia. E aí eu só peguei um pedacinho, que eu lembro bem que é uma palestra de 35 minutos e é dos 10 aos 12 minutos. Ele foca muito nessa questão de que o perdão está vinculado à lei do amor. E ele fala que perdoar é não devolver a ofensa no grau recebido. Isso é na visão da psicologia, né? Uhum. E sem contar que se a gente não perdoa, a gente perde a oportunidade de resgatar algo que a gente precisava resgatar com aquele irmão, né? Então, assim, não tem jeito, é perdoar ou perdoar, né? A gente precisa desenvolver essa capacidade, se despir desse orgulho, dessa vaidade, para que a gente possa realmente vivenciar essa questão do perdão vinculada à lei do amor, né? Porque senão a gente vai ficar martelando, digerindo, e isso, na verdade, só faz mal a gente mesmo, né? Quantas doenças, quantas enfermidades podem estar relacionadas a essa mágoa, esse rancor, e o perdão verdadeiro ele é desprovido disso. Eu acho que vai ter uma parte aqui que fala das duas formas de perdão, né? Não vou dar spoiler não, como a Dorinha fala, mas perdoar é muito além do que simplesmente usar as palavras, né? Eu acho que perdoar é muito mais nosso, né? Muito mais da gente do que realmente o outro. Só isso, é porque quando a gente leu aqui, aí eu pensei justamente nessa questão da supervalorização que às vezes a gente dá a ofensa do outro e não consegue enxergar algumas ações nossas que pode ter ofendido até muito mais.
Em relação a isso, eu tenho refletido muito sobre uma frase que a gente escuta bastante, talvez até a gente fale com frequência, que é assim: desculpa se você se sentiu ofendido. Gente, tem coisa mais irritante do que isso? Desculpa se você se sentiu ofendido? Como assim? Olha, me desculpa. Me desculpa se eu te ofendi. Eu te ofendi sem perceber. Mas dizer assim, desculpa se você se sentiu ofendido, você está botando no outro a culpa dele. E você ofendeu, o problema é seu. Que isso, gente? Né? Vamos pensar um pouquinho, porque assim, se o outro se ofendeu, tudo bem. Tem algumas coisas, como eu falei, que as pessoas carregam tudo pro pessoal. Mas vamos pensar, antes da gente achar que é bobagem do outro, vamos pensar um pouquinho. Peraí, se ele se ofendeu, será que eu realmente não falei de uma forma que pudesse causar uma ofensa dele? Então, olha, me perdoe, meu irmão, por eu ter te ofendido. Ainda que eu não tenha tido consciência de que eu estava fazendo isso na hora. E não me perdoe se você se ofendeu. Né? E aí, enfim, e o Carlos André colocou logo um pouquinho acima ali que perdoar não é esquecer. E a gente está falando exatamente disso desde lá do início do capítulo 10, né? Que perdoar realmente não é esquecer. Perdoar é você lembrar sem que aquilo te cause essa mágoa, né? E isso que é tão difícil. Porque o que a gente queria, a princípio, era esquecer. Que como a gente não sabe lidar com a mágoa, com essas coisas ainda que ficam dentro da gente, o que a gente desejava era esquecer. Mas a gente não esquece justamente para que a gente saiba lidar com aquilo que essa lembrança causa, né? Por isso é tão importante fazer uma terapia, procurar um auxílio quando aquilo está te causando mesmo um mal, né? Porque não é saudável para o corpo da gente. E as pessoas às vezes têm muito preconceito em procurar ajuda profissional, né? Sim. E acham que vão estar dando prova de fraqueza. Se eu disser que alguém que eu estou indo para o psicanalista, eu estou dando prova da minha fraqueza, né? Quando, na verdade, não. Na verdade, é uma prova de humildade até, de que você precisa de alguém para te ajudar, de uma visão de fora, de uma visão profissional, alguém que está ali, que não tem nenhuma ligação íntima com as suas questões e que pode sim te ajudar, né? E é muito importante para a nossa reforma íntima que a gente não esqueça as ofensas. Elas estão ali justamente para que a gente se lembre delas e que não tenha mais desenvolvido dentro da gente a raiva, a mágoa, enfim, os sentimentos que são nocivos. Exatamente. Podemos? Pode, meu amor, pode passar aí. Ih, peraí que eu me perdi aqui. É o último parágrafo. É porque o meu tá diferente do finalzinho, mas é aqui. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. O perdão dos lábios e o perdão do coração. Aquilo que a gente acabou de falar, né? Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo. Ao passo que interiormente sentem um secreto prazer pelo mal que lhe advém. Aquela coisa assim, né? Ah, eu te perdoo, mas a vida vai te dar o troco. Ou seja, não perdoou nada. A gente escuta isso, né? Ah, eu perdoei sim, mas deixa que a vida vai dar o troco. Exatamente. Comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Se me vê numa calçada, passa para outra. Exato. Deixa eu fazer só um parênteses. Eu lembrei do Carlos André uma vez contando uma história que ele ouviu de alguém falando assim: ai, olha, eu perdoo, mas que tomara que ele encontre um poste no caminho. Aí lembrou que era espírita e falou assim: que desvie do poste, Senhor. Bem por aí. Porque a gente tem aquela tendência, né? Ai, não, eu sou espírita. Tá bom, Senhor, que nada aconteça. Pelo menos a gente consegue, né, na hora lembrar disso, né? Já é um caminho, já é uma evoluçãozinha. Perdão, pode ir. Será esse o perdão, segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado
é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Ninguém se impõe a ele por meio de palavras vãs e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão é reconhecido muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo Apóstolo, né, Lyon, 1861. É aquilo, né? Não adianta a gente falar uma coisa, eu tenho muito essa concepção na minha biografia do WhatsApp, do Facebook, eu digo o seguinte, que eu acho que é mais ou menos isso, né? Cada um pode falar o que quiser. Pedir perdão da boca para fora é muito fácil, a gente tem essa capacidade, né? Mas as atitudes falam muito mais do que palavras. Quantas vezes a pessoa está falando uma coisa e a atitude dela está dizendo justamente o contrário daquilo que ela está falando, né? E a gente percebe muito isso, né, no comportamento das pessoas. Então, quer dizer, perdoar da boca para fora não é perdoar. Perdão tem que ser algo realmente de dentro, né? E perdoar, e aí eu acho que também faço uma correlação com aquela questão do amar os inimigos, não quer dizer que se você está perdoando, você tem que passar a partir dali a desenvolver o maior afeto, o maior amor por aquela pessoa, né? Mas não querer o mal já é um processo, né? Não desejar que o mal acometa aquela pessoa já é realmente um processo linkado ao perdão. Né? Então, assim, não significa que, não, perdoei, então agora vai ser meu melhor amigo. Não é assim, né? Isso soaria até como uma falsidade, até porque existe a questão do esquecimento, que, como o Divaldo também fala nessa palestra, só vai acontecendo com o tempo. E aqui, né, o apóstolo Paulo fala, isso é inerente às grandes almas, que nós ainda não somos, nós ainda estamos evoluindo, né? Então, mas eu acho que não querer o mal e desejar o bem, e eu acho que isso a gente consegue muito através da oração. Tem uma questão que eu trouxe até um exercício, né, agora para o final, baseada nisso, que a gente aqui falou muito do perdão, do perdoar, né? Mas se perdoar é difícil, pedir perdão não é diferente, né? Porque também requer um processo de evolução muito grande, porque diz respeito à humildade. Se para perdoar a gente tem que se despir do orgulho e da vaidade, para pedir perdão a gente tem que se vestir de uma humildade muito grande, né? Quando você falou aí num pedacinho sobre essa questão, desculpa se você se sentiu ofendido. Não, desculpa se eu te ofendi. Desculpa se eu fiz algo que tenha, né, te machucado, te magoado. E a gente tem essa dificuldade, né? A gente tem, porque parece que vai parecer menos do que o outro, né? Se eu pedir desculpa, se eu pedir perdão, porque a gente precisa realmente se vestir dessa humildade. Não é mais fácil, talvez seja até mais difícil do que perdoar, porque a gente não a gente não cresce com essa humildade, né? A gente precisa realmente desenvolver isso e não ter vergonha, assim como você falou da questão de procurar ajuda profissional. Isso é um ato de humildade em qualquer coisa. Se eu não sei fazer um bolo, como você falou lá da receita, eu tenho que ser humilde bastante. Dora, você faz esse bolo maravilhosamente bem, me ensina como é que você faz, né? Mas às vezes a gente tem essa dificuldade de pedir ajuda, né? De pedir perdão, de pedir desculpa por faltar essa humildade. Exatamente. E agora eu tive uma eureka com você aí falando e pensei talvez o quanto que eu esteja agindo errado. Porque quantas vezes, né? Quem tem irmãos sabe que não é sempre uma paz, né? De vez em quando os ânimos se exaltam, né? E aí, de vez em quando, as crianças começam a se engalfinhar igual gato. Você escuta até o barulhinho. Aí,
Aí você dá uns meia dúzia de gritos, para de brigar, não sei o quê. Aí você lembra que você é espírita, começa a falar mais baixo. Aí você põe uma de frente para outra e fala, pede desculpa para sua irmã, pede desculpa para sua irmã. Ou seja, eu estou ensinando tudo errado. Eu estou ensinando que você só falar da boca para fora, tá ok. O importante é você falar. Errei, olha aí, estou percebendo, estou aprendendo aqui que eu estou fazendo errado. A gente tem que convencer as crianças, né, ou tentar fazê-las enxergar o que é que elas estão fazendo, se é certo, se não é, para que exista ali um arrependimento, mesmo que seja uma questão boba, né? Mas se a gente for ensinar desde pequeno que tudo se resolve, eu errei, eu posso ter errado o que for. Se eu chegar e pedir desculpa, tá tudo bem? Ué, não é assim. Então, olha só que aprendizado, né? Na verdade, exatamente. Agora eu tô de hoje. Prática, né? Exercício. E se a gente acostuma a toda hora errar e pedir desculpa, a gente vai pensar intimamente, quando eu errar, eu peço desculpa de novo e fica tudo bem. Não, a gente precisa corrigir as nossas ações. Meu Deus do céu. Mas filho não vem com receita, né? A gente erra muito no nosso laboratório. Às vezes, meu filho vai fazer 15 anos, né? Semana que vem. E às vezes você vê, eu sou psicóloga, sou aspirante a espírita, né? Eu digo que eu sou aspirante a espírita. E às vezes eu me pego, assim, sabe, com os comportamentos com o meu filho, que eu falo assim, meu Deus, ainda bem que eu reconheci. Aí eu vou lá, sabe, às vezes peço perdão realmente a ele, não tenho problema nenhum para isso. E falo assim, nossa, que comportamento contrário, né, a tudo que realmente tem que ser. É isso aí, quanto aprendizado. Minha amiga, você tem 8 minutos, um pouquinho mais do que 8 minutos para encerrar. O exercício e a pré. Então, como eu falei, né, eu busquei um exercício, quer dizer, através de uma mensagem que está no livro Pedaço de Estrela, do Nelson Moraes, né, que foi um médium de São Paulo, ele já faleceu, mas eu achei muito interessante porque ele foca nessa questão do pedir o perdão, e ele nos convida a fazer um exercício que é da gente encontrar um local confortável dentro da gente mesmo, né, colocar uma música suave e pensar em alguém, porque muitas vezes, quantas ofensas, né, quantas mágoas a gente já pode ter cometido ao longo da nossa existência a alguém e pode não ter se dado conta. E às vezes a gente se dá conta assim, às vezes quando a gente está pensando nessas questões, nossa, aquela vez que eu falei assim, assim. Então é um convite nesse momento, porque muitas vezes a gente não tem a oportunidade de encontrar essa pessoa nesse momento e falar diretamente para ela. Então é um convite para a gente rever isso, né? E pedir perdão através desse exercício. Então, eu vou botar uma musiquinha aqui suave e vou ler. E ao terminar, eu já faço, então, a nossa prece final, ok? Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Convido a todos, então, a pensarem em alguém ou em alguém, né, que possa ter magoado, ofendido, para fazer esse exercício, ok? Perdoa-me se na minha ignorância eu feri você. Talvez eu tenha sido um crítico muito severo, detendo-me apenas na observação dos seus erros e falhas, esquecendo das enormes qualidades que você possui. Tive olhos para ver o argueiro em você, sem perceber a trave empanando-me a visão. Reconheço em mim algumas das fraquezas que encontrei em você. Portanto, jamais poderia ter atirado a primeira pedra. Compreendo agora que todos estamos matriculados na escola da vida. Na condição de eternos aprendizes e que somos passíveis de erros e falhas. Por isso mesmo te peço, perdoa-me. A partir de hoje, reconheço-lhe, alma querida do meu coração.
Talvez você ainda não consiga perdoar-me, com razão, mas tenho a certeza de que o advogado divino vai absorver-me, porque nestas palavras coloquei toda a força do meu coração meu coração arrependido. Guarde a certeza, alma querida, nas minhas preces lhe envolvo com especial carinho, e quando não puder exaltar suas qualidades, saberei calar as fraquezas que você e todos nós ainda possuímos, e que só o tempo poderá apagá-las em nós. Que assim seja. Nesse clima, né, de perdão, vamos agradecer ao Pai, ao nosso irmão e mestre Jesus, modelo e guia, a toda a espiritualidade amiga que vem nos acompanhando e nos amparando. Agradecemos pelo dia de hoje, por essa manhã, por tantas reflexões. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui revendo e desconstruindo alguns preconceitos para que possamos ser pessoas e espíritos mais evoluídos e melhores. Esteja conosco, Pai, nas nossas dificuldades, abençoando cada lar de todos aqueles que estão aqui reunidos e também daqueles que, por algum motivo, não puderam estar presentes conosco neste momento. Abençoa o nosso planeta, nos dê paz, serenidade para lidarmos com as adversidades que estamos vivendo no momento, mas que possamos encará-los como processos naturais da nossa evolução. Esteja conosco neste dia, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu vi, que bom. Muito obrigada mais uma vez, Valéria, pela sua participação tão rica nessa manhã. Obrigada a você pela oportunidade. Porque, assim, é muito bom pra gente, né? É tão importante. A gente nunca pode achar que a gente sabe de tudo, que a gente sempre aprende um pouco mais. Sempre. Muito obrigada a todos que tiveram presentes aqui nessa manhã chuvosa, né? Mas cheia de luz, né? Exato. E vamos aí, vamos seguindo, né? Hoje à noite tem nosso Evangelho às 20 horas, amanhã tem Café com o Evangelho de novo. E muito obrigada, Dorinha, pela oportunidade. Você não sabe como eu aprendo cada estudo desses, tá bom? Nós. Beijo grande a todos. Aqui é o Rafael de Amorim, que é lá da Sociedade Espírita Fraternidade, do Remanso Fraterno, lá do Raul Teixeira. A primeira casa espírita que eu frequentei na minha mocidade, lá em Niterói. E ele já esteve na SESC algumas vezes, ele vai estar com a gente aqui amanhã, uma pessoa maravilhosa também. Então, fica o convite para todos voltarem amanhã. Beijo grande. Beijo grande. Tchau, gente. Tchau.